Nesse vídeo, vamos trazer aqui revelação importante a respeito da posição do Bahia e dos demais clubes sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Além disso, trazer também aqui reflexão e destaque para a SAF do Bahia. Para completar, tem avaliação e informação sobre o atacante que ainda tem percentual vinculado ao nosso tricolor de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso a dica para você aproveitar porque a Centauro prossegue com a promoção e tá aqui, gente, cupom BARA10 que você já conhece, pode usar em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro comprando ou pelo site ou pelo aplicativo e esse tênis eu tenho trazido como dica para você aproveitar, exatamente esse aqui nessa cor, gente, branco, com detalhezinho azul, combinando aí com o nosso tricolor de aço, que o uniforme também é Puma, então tá aí uma boa oportunidade para você garantir. E qual é o valor final, Bara? Tá aqui o valor final, a gente já simulou com o cupom de desconto, e você já sabe quanto é que vai pagar. Ele vai de R$ 399,99 para R$ 233,98 no Pix, ou se quiser dividir, R$ 382,10 sem juros, paga R$ 246,30. Então chega junto aí, 400 por 230. Clique no link que está no comentário, também na descrição do vídeo. Usa o cupom BARA10 e dá uma geral no site, tem muito produto em promoção. Show de bola. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo a nossa base e tivemos um resultado positivo no dia de ontem. Tá aqui, gente. A informação para o Bahia divulgou. Ganhamos, Sub-17 vence Atlético Mineiro pelo Brasileirão da categoria, 3-2. Lian, Fábio Rian e Vitor Guilherme balançaram as redes no CT Everestino Macedo com transmissão ao vivo da TV Bahia. Tá aí, pessoal, bacana, né? Tá aí o campo, inclusive o campo Society lá, o sintético. E o Bahia segue fazendo os seus trabalhos por lá. Um mini estádio, né? A verdade é essa. Parabéns à meninada que eles sigam melhorando. Afinal de contas, está aqui inclusive a tabela. Começaram patinando, como se diz. O Bahia com alguns desfalques, né? Del, Juan Pablo, jogadores que estão exercendo outras funções, seja na seleção, seja no time até principal, mas está aqui a situação na tabela. Fortaleza lidera com 13 pontos em 5 jogos. O Bahia está aqui, gente. Depois desse triunfo, o Bahia deu uma respirada, 7 pontos em 6 jogos, mas vencendo pode chegar a 10. Sexta colocação, quinto, segundo aqui, até o terceiro. Então é seguir adiante e pontuar. E o Bahia enfrenta aqui com o próximo adversário no Sub-17, o Clube Atlético Paranaense, fora de casa no dia 25/6, está aqui, inclusive, estão perto na tabela. É vencer e seguir adiante aí no Sub-17. Outra informação que eu trago agora é sobre o jogador que ainda tem percentual vinculado ao Bahia, por mais que o Bahia tenha vendido. E é importante trazer essa informação, afinal de contas, há um indicativo, né, de leilão e, quem sabe, né, de repente pode gerar um valor extra para o nosso tricolor de aço. Tá aqui, gente, atenção, Sporting tem 4 propostas de clubes brasileiros por Biel, quem diria, hein? Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Todas as ofertas são por empréstimo até junho de 2026. O clube português ainda não definiu o futuro do jogador, que não vem tendo muito espaço e fez apenas 7 jogos. Ex-Bahia, Biel foi comprado pelo Sporting por 8 milhões de euros, 50 milhões na cotação atual, fixos, mais 2 milhões de euros, 13 milhões em bônus por metas. Tá aí, gente, informação de Bruno Andrade e André Hernan. Bara, qual a importância disso? Bom, é empréstimo, em princípio é empréstimo, mas às vezes podem ser empréstimos com opção de compra ou com obrigação de compra. E qual detalhe? O detalhe é que o Bahia tem 30% dos direitos econômicos de Biel em uma futura venda. Então, se está tendo esse leilão, de repente o clube português pode ter essa barganha de emprestar, e aí o clube que detém o empréstimo vai ter a prioridade na compra, e aí ele pode ser emprestado ou com passe fixado para exercer a compra, ou com obrigação de compra. Quanto mais leilão, melhor. Biel foi um bom jogador que passou por aqui, está aí disponível, é normal, às vezes não se adapta por lá, mas agora é um ativo econômico do nosso tricolor de aço e que assim seja, que a gente em breve aí colha bons frutos em uma boa venda de Biel e fortaleça os nossos cofres. Para falar sobre isso, vou trazer aqui agora mais um trecho de live lá no Sport Mart, destacando a SAF do nosso esquadrão de aço. Tá aqui, gente, bem interessante, vamos ver. Campo, ele é a pontinha do iceberg de vários movimentos que estão sendo feitos internamente e um trabalho muito robusto da gestão do Bahia, porque quando a gente olha para todos os indicadores de performance de um clube de futebol fora de campo, todos eles estão evoluindo, né? Então, se a gente pegar no passado, o Bahia teve a 4ª melhor média de público do Brasil, 35 mil pessoas por jogo. Os investimentos em categoria de base do Bahia, desde que o City assume o Bahia 2 anos atrás, eles quase triplicaram. Em 2024, o Bahia investiu 25 milhões de reais em categoria de base. Então, o Bahia dá um direcionamento de que continua investindo em base, pensando no futuro, pensando em formação. Ao mesmo tempo, né, nesses últimos 2 anos, o City, no controle do Bahia, ele pagou algo em torno de 200 milhões de reais em dívida, então também, né, desalavancando o clube, tornando o fluxo de caixa mais saudável. O desempenho em campo, ele é a pontinha do iceberg de vários movimentos que estão sendo feitos internamente. É, gente, bacana, né? É uma análise importante
Afinal de contas, a gente tem que entender a seriedade e o planejamento que está sendo traçado para o nosso tricolor de aço crescer de forma sustentável. Às vezes eu falo sobre isso aqui, eu sei, eu entendo que muita gente não gosta, mas tudo no Bahia hoje é planilhado, inclusive no aspecto financeiro. Então é preciso gerar receita, porque há esses investimentos, mas o objetivo é que em até 5 anos o projeto seja sustentável. Sobre o projeto em si, os destaques, vejam vocês que há os investimentos muito bem escalonados, a SAF do Bahia não é nenhum segredo para ninguém, é muito destacada, e isso só reforça o que a gente tem dito, né? Que é questão de tempo, que a gente tenha cada vez mais um retorno sólido em campo, e o que ele disse, né? A ponta desse iceberg é o campo, que assim seja, que a gente continue a usufruir de um Bahia cada vez mais forte. Para completar, vou trazer aqui a revelação importante, muito importante realmente, a gente não pode perder de vista a relevância dessa situação, inclusive a gente torce para que isso avance, e tá aqui, gente, o próprio ESPN trazendo uma reportagem importante, revelando os clubes que se posicionaram com relação ao fair play financeiro no futebol brasileiro. Tá aqui, gente, CBF tem adesão de 16 clubes da Série A para projeto de ter fair play financeiro no futebol brasileiro. Série A, hein, gente? Tá aqui a reportagem da Gazeta Express que traz. A CBF anunciou nesta terça, 17, o plano para a elaboração do fair play financeiro com participação de clubes e federações. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro. Tá aqui, gente. 28 clubes e 8 federações integrarão o grupo de trabalho junto com a CBF e se reunirão após a disputa do Mundial de Clubes. 90 dias após o encontro, a proposta final do regulamento do sistema de sustentabilidade financeira, sob coordenação do vice-presidente Ricardo Gluckpaul, será entregue. E aqui, gente, dos 28 clubes que já confirmaram participação no projeto, 16 são da Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, vejam, não está o Corinthians aí, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. Vejam aí vocês, gente, os clubes da Série A e outros 12 da Série B. América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. As federações estaduais está aqui, né? Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Aqui está. Palavra do presidente. Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. Para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo, construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável, disse o presidente da CBF, Sami Chaud. Tá aqui, gente. Iniciativa da CBF visa concretizar os clubes brasileiros em relação aos seus gastos, mudando a cultura do futebol praticado no país, uma vez que casos de times endividados têm sido muito comuns desde que o esporte se tornou um verdadeiro negócio. Na Europa, por exemplo, clubes que gastam mais do que arrecadam são punidos pelas entidades que regulam o futebol local e podem, inclusive, serem proibidos de contratar. E tá aqui, gente, nos próximos dias vamos concluir a composição do grupo com base nas manifestações recebidas, sempre buscando pluralidade e equilíbrio regional. A participação de todos será essencial para que possamos construir com legitimidade e excelência técnica um regulamento que fortaleça o nosso esporte. O futebol brasileiro precisa urgentemente de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder, completou o vice-presidente da CBF e responsável por coordenar o grupo de trabalho, Ricardo Gluckpaul. Tá aí, gente, então. Clubes, tá aqui, os da Série A, né, juntamente com alguns clubes da Série B, chama atenção a ausência de alguns clubes, e o primeiro ponto que eu tenho que destacar é o seguinte: isso pode mudar muito a realidade do futebol brasileiro, pode ser um antes e depois, e isso é muito importante para o Bahia, porque o Bahia cumpre de forma bastante rigorosa para ter um porém. A presença do Bahia é muito importante para que essa galera que vai participar da comissão não consiga ali fazer algo diferente. Não tente se valer do debate sério que é fair play para trazer regras que não cabem, inclusive elas referentes à limitação de investimentos, limitação de gastos, e aí de repente querer sufocar algumas SAFs. Sobre os clubes, vocês veem aí, né? Flamengo tá aí, o Cruzeiro tá aí, né? Os clubes aqui da Série A, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza. Vejo vocês ausências aqui até curiosas, o Ceará não tá aqui, né? Um dos clubes que eu vejo que não tá aqui, dentre os 20, 16, né? Outro que não tá aqui é a equipe do Corinthians, e não me surpreende, afinal de contas o Corinthians realmente nunca teve muito compromisso com o fair play financeiro. Outro que não aparece aqui, não se sabe se de repente foi ou não consultado, mas é curiosa a situação, que é o clube organizado, é o Mirassol, né? O Mirassol não aparece aqui, chama atenção também. E para completar, ele mesmo, gente, que vocês estão vendo aqui, o Vitória não se manifestou. Chama atenção também das duas, uma. Ou não foi consultado, esqueceram de colocar aqui, ou então foi consultado e foi contrário às regras do fair play
financeira. Situação extremamente curiosa, a gente, claro, vai guardar as cenas dos próximos capítulos e, repito, isso pode ser um divisor de águas, para o Bahia especialmente. Inclusive, uma boa notícia, porque se houver regramento, esses clubes que abusam de gastos vão ter que se limitar em relação ao que é arrecado e vão ter que passar a pagar. Já o Bahia é um bom pagador. E em se tratando de bons pagadores, a gente vai começar cada vez mais a nadar de braçada, porque a gente não vai ter limite, afinal de contas, a gente paga conforme acertado e conforme a gente acaba se comprometendo. É isso, gente. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos e torcendo, né, para que dentro em breve aí a comissão traga uma regra importantíssima para o futebol brasileiro e que pode ser muito importante, inclusive, para o crescimento cada vez mais do nosso tricolor. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. Centauro tá show de bola com essa promoção. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.